Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo. O programa Saúde é Tudo tem focalizado em várias sessões, ginásticas, exercícios, de todos os tipos e para todas as idades. E hoje nós vamos focalizar um tipo de ginástica chamada calistênica, que a gente já ouviu falar, mas entende muito pouco do que seria essa ginástica calistênica. E aqui em Natal nós temos uma academia, Hangar 42, que executa esse tipo de trabalho. E nós aproveitamos então para mostrar para vocês o que a Hangar 42 faz e o que é essa ginástica calistênica. Esta é a frente da Hangar 42, que é o Centro de Treinamento Calistênico. Fica aqui na Avenida Nascimento de Castro, e que você passando vai logo ver na 2144, que é o seu número, a apresentação desse Centro de Treinamento Calistênico. Nós vamos mostrar aqui por quê, o que tem nele e o que é a ginástica calistênica e o que ela representa para nós. Bom, como explicar quem pode fazer, quais ginásticas e as suas indicações? Então, a ginástica calistênica, nós vamos explicar tudo isso através de Eduardo, que está aqui conosco e vai nos mostrar detalhadamente por que a ginástica calistênica entrou na vida dele, como foi que ele fundou esse clube de ginástica. Nós vamos ver durante o nosso programa. Como eu falei no início, fiz uma série de programas mostrando a saúde, como ela é importante. A saúde é importante para todos nós, e na saúde eu mostrei também a falha que nós temos hoje na parte de alimentação. Porque nem todo alimento nutre. A escolha dos alimentos é muito importante. E hoje em dia a gente não tem muita escolha, né? Hoje você tem dificuldade de chegar num supermercado e encontrar um leite em saquinho. Então é mais fácil, é mais prático para você conseguir comprar um leite na lata. Um leite já trabalhado industrialmente. As verduras, se você não for até umas feiras livres, você também tem dificuldade. Não é de boa qualidade. E nós sabemos que o solo de hoje em dia é diferente do solo anteriormente. Então já não tem os mesmos nutrientes, que vão se esgotando e vai sendo plantado na mesma condição. Os agrotóxicos que vêm nos alimentos. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa nutrição para poder ter saúde. E, como eu falei nos programas anteriores, a gente tem muita importância para ter saúde, ter uma boa nutrição, quer dizer, uma boa alimentação, e também saber fazer uma boa suplementação. Dependendo da idade, as pessoas às vezes precisam suplementar. E essa suplementação hoje está sendo muito, assim, não está sendo bem feita. Todo mundo pergunta a um amigo qual é a vitamina que ele está tomando e compra e toma. Existe nas farmácias as suplementações de A a Z, quer dizer, que você encontra vitaminas de A a Z, e nós sabemos que não é bem assim. Não é bem desse jeito. Você tem que saber o que você se alimenta, e daí o que é que você não tem, aí você suplementa. Essa é a grande realidade. E também houve assim uma divulgação muito grande do uso dos suplementos, que hoje é feito por qualquer pessoa. Primeiro só o médico medicava. Hoje em dia todas as pessoas estão medicando, embora que está errado. Porque passar um medicamento, nós sabemos que todos eles têm contraindicação, mesmo sendo vitaminas. Portanto, hoje aqui nós vamos
complementar esse outro momento. Já falamos de alguns exercícios e que são feitos para o corpo, que juntamente com a nutrição pode nos dar uma vida saudável. Então hoje nós vamos entrevistar aqui o Eduardo, que vai nos dizer, pelo menos assim, como foi que ele pensou em começar esse trabalho energético, né, da calistenia. Vamos escutar. Ok, doutor Marcos. Eu vou dar uma breve... Tive um problema de saúde. Num determinado momento da minha vida, fui detectado com pressão alta. E isso terminou mudando a minha vida, porque a pessoa que me passou remédios na época, tal, o médico que me atendeu, me disse, olha, você já é um senhor de idade e tal, e você vai ter que tomar isso pro resto da sua vida, e sua vida vai ter que ser no máximo, em termos de atividade física, no máximo uma caminhada de 30 minutos por dia. Aí eu não me conformei com aquilo. Eu achei que o meu bom senso não dizia que aquilo seria o ideal para mim. Eu estava com 22 quilos a mais do que eu tenho hoje, estava com um sobrepeso bem elevado. Acho que isso era um dos motivos que me geravam esse problema da pressão alta. Mas eu troquei de médico e comecei a fazer uma atividade física. Inicialmente eu comecei só correndo. E fiz essa corrida durante bastante tempo. Fui para uma nutricionista, meu peso caiu, tal, e eu comecei a ter um desempenho melhor na corrida. Quando o meu filho mais novo foi, coincidentemente, convidado para participar de uma aula de calistenia que acontecia todos os domingos de manhã no Parque das Dunas. E eu não sabia nem o que era isso, né? Não tinha nem noção do que era esse tipo de atividade. E eu fui com meu filho lá, eu, minha esposa e meu filho. E quando chegou lá, o pessoal muito receptivo e tal, falou, não, vocês podem participar também, né? E a gente resolveu participar dessa atividade. Eu fiquei encantado com a metodologia da coisa, porque utilizando só o meu peso corporal, eu fazia uma série de exercícios que, na época, eu até tinha também, além de correr, eu estava fazendo academia também de musculação. E eu vi que, em termos de eficiência, essas atividades físicas feitas somente com peso corporal, eu percebi que estimulava mais os meus músculos. Então, eu comecei a tentar buscar fazer isso durante a semana também, porque só tinha no domingo. Foi quando eu fui para a internet, pesquisei, vi muita coisa sobre calistenia. Na época, eu até entrei em contato com um norte-americano chamado Chris Harrier, que ele vendia, ele tinha um aplicativo onde ele vendia os treinos através desse aplicativo. E foi quando eu comecei a praticar realmente calistenia todos os dias. Eu troquei a corrida pela calistenia, abandonei a academia também. Eu moro próximo à Praça Augusto Leite e tinha uma estruturazinha mínima lá. E eu comecei a ir todos os dias de manhã fazer calistenia. Fizesse chuva ou fizesse sol, eu estava lá. Porque eu já era acostumado a correr com chuva. Então, isso para mim não era nada que fosse muito atípico. E dessa maneira, eu fiquei praticando calistenia sozinho durante 1 ano e meio. Todos os dias de manhã na Praça Augusto Leite. Só que isso foi transformando o meu corpo. Além da perda de peso que eu tive ganho de massa magra, ganho de consciência corporal, ganho de força real, realmente. E com o passar do tempo, eu tenho vários amigos, e meus amigos começaram a ver a mudança no meu próprio corpo. E se interessaram, eu falei, olha, eu não sou educador físico, se vocês quiserem treinar, a gente vai treinar junto, mas
o correto não seria isso. Foi quando essas pessoas começaram a ter bons resultados junto comigo também, e a gente optou por iniciar a academia, né? Que seria uma coisa assim completamente inovadora, porque a gente não conhece nenhuma outra academia de calistenia, né? E com isso a gente startou esse processo da construção da academia, e a gente na época foi conversar com aquelas pessoas que davam aula de calistenia no Parque das Dunas no domingo de manhã, para saber se eles queriam entrar nesse projeto com a gente. E, de pronto, eles concordaram, aceitaram, acharam ótima ideia. E a gente montou o nosso negócio aqui com uma metodologia própria, que a gente já tinha naquela época, aquelas pessoas que vieram trabalhar aqui no hangar, já eram formados, né, em educação física, já conheciam a atividade, porque eles praticavam isso já há bastante tempo. E com isso a gente montou toda a metodologia original nossa aqui dentro do hangar mesmo. E até hoje funciona dessa maneira. A gente tem toda uma equipe técnica aqui preocupada em estar sempre desenvolvendo treinos novos. A gente nunca teve nenhum treino, nenhum dia aqui que a gente tenha repetido algum treino. Então a gente tem sempre um arcabouço grande de exercícios novos que vão aparecendo, que vão sendo criados, e com isso a gente vai trabalhando todas as valências dos alunos e criando uma periodização baseada nesses exercícios, onde a gente consegue oferecer para o aluno que vem com assiduidade realmente um resultado visível na vida dele, no corpo dele, no ganho de consciência corporal, no ganho de equilíbrio, porque tudo isso a calistenia trabalha, sabe? Isso no caso da calistenia, na sua academia lá, existe assim uma predisposição natural das pessoas, ou então existe uma indicação de fazer a calistenia? Ou por outra, tem alguma contraindicação? Quais são as pessoas mais indicadas para realizar esse tipo de ginástica? Uma coisa que me conquistou bastante também, porque a calistenia é uma atividade física assim, bem democrática. Ela não exige um perfil específico de uma pessoa que tem um corpo atlético, mas é uma coisa que funciona e se adapta a qualquer realidade de qualquer pessoa. Inclusive, a gente tem alunos aqui, até aluno cadeirante. E é o tipo da atividade, como a gente trabalha somente com peso corporal, e a adaptação dos treinos para o nível de força que o aluno tenha, é todo feito baseado em cima de progressões do mesmo exercício, que é uma maneira de torná-lo mais difícil, ou regressões, que são maneiras de tornar o mesmo exercício de uma forma mais fácil. Então a gente utiliza muito de alavancas também, do posicionamento do corpo que a pessoa fica, onde vai demandar mais força ou menos força. Então, a gente identifica, e a coisa é muito personalizada. Para cada aluno, ele vai encontrar a forma, a gente vai direcionar ele para que ele faça da forma correta, para que não haja risco de ocorrer uma lesão, e ele vai fazer da maneira onde ele vai ter força para conseguir executar o exercício da forma mais correta possível. À medida que a gente vai dando esse estímulo para o músculo, e com o passar do tempo, a constância, vai existindo um ganho de força. No momento que começa a haver um ganho de força, a maneira como o aluno estava fazendo começa a ficar fácil, começa a ficar leve. Então, ele vai partir para um próximo nível, uma progressão do mesmo exercício, onde ele vai conseguir se desafiar novamente. E isso é uma construção, né? A gente vai botando tijolinho por tijolinho todos os dias e vai ganhando essa força, a consciência corporal, como eu já falei.
Eduardo, existe lá na academia outras modalidades de atividades, né, de ginástica, ou somente se faz a calistenia? Sim, com certeza. A gente tem vários alunos aqui que associam calistenia e outra atividade que seja do gosto dele, né? A gente tem alunos aqui que são triatletas, então eles mesmos já passaram essa informação para a gente, que tiveram um ganho de força e desempenho muito grande nas provas deles, porque conseguiram trabalhar o corpo de uma forma mais natural, aonde existe um ganho de consciência corporal muito grande, porque como a gente não utiliza um maquinário aqui, onde você senta na máquina e faz aquele movimento, ela está isolando tudo para você, você só está treinando simplesmente aquele músculo que ela está propondo. Nos nossos exercícios de calistenia, como a gente não trabalha com máquinas, então a gente tem que contrair o corpo todo, a musculatura toda do corpo, para deixar o corpo na posição correta e aí sim fazer o exercício que está sendo proposto. Então, dessa forma, você aprende a contrair seus músculos, a trabalhar melhor o seu próprio corpo para executar o exercício, e aí da onde vem o ganho da consciência corporal. E dessa maneira como eu estou dizendo, todo o exercício que a gente faz, a gente termina trabalhando, além do músculo que a gente quer, sempre trabalha o corpo todo. Como você falou aí no início, né, da sua palestra, mostrando assim as razões por que você um dia fundou a Academia de Calistenia. É muito importante quando a gente tem uma história, né? E quando a gente faz a coisa não somente por interesses comerciais. Eu tiro por mim que no começo da minha vida profissional, muito cedo, logo depois de formado, eu senti uma necessidade de mais alguma coisa por não ter conseguido me tornar uma pessoa saudável, e na medicina que eu estava iniciando, tive muita dificuldade de diagnosticar e de até tratar os problemas que eu sentia. E foi exatamente numa palestra que eu assisti com o professor Hermógenes sobre yoga que me fez mudar assim uma série de conceitos que eu tinha, e daí eu fiz um curso de yoga com o professor Hermógenes, e ainda hoje, já com tanto tempo de formado, já 57 anos só de formatura, eu nunca mais deixei de fazer e achei que yoga começou a fazer parte da minha vida. Então sempre é bom quando a gente faz algo com uma finalidade, quer dizer, sempre existe uma causa. A sua, você teve a sua, eu tive também a minha. As pessoas, às vezes, quando entram para fazer ginástica, ou um tipo qualquer de ginástica, se ela não tiver um motivo, não vai continuar, não vai ter sucesso. A gente tem que ter um plano, tem que ter um processo para que isso aconteça. Maneiras que, por isso, que você faz com tanto amor a calistenia e faz a sua academia estar tão bem situada e fazendo tantos benefícios às pessoas. Eu também tenho uma relação com a yoga também, porque pelo fato da gente ter iniciado a academia aqui no conceito de trabalhar com calistenia, que é somente o peso corporal, então a gente terminou agregando outras modalidades aqui ao que a gente oferece, usando o mesmo conceito de trabalho com peso corporal. E uma dessas atividades foi a yoga também, que foi uma coisa que me fez muito bem também na parte do meu equilíbrio emocional e nervoso. E com isso, eu terminei também fazendo um curso de formação de yoga para me tornar professor de yoga. Apesar de hoje, como eu tenho muitas atividades, eu não tenho tempo para poder desenvolver esse trabalho de dar aula de yoga, mas isso fez uma diferença brutal na minha prática de yoga,
que eu faço aqui nas aulas, aqui dentro do hangar mesmo, com os professores daqui. Mas é muito bacana. Como o Cortez costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Quando a gente fala em ginástica calistênica, a gente fica sem entender como é que se faz. Porque normalmente quando a gente vê academia, a gente vê aquela ruma de equipamentos, né? Pesos, o paciente pegando marombas, enfim. Qual é a base assim, principal da calistenia? E, no meu entender, parece que se usa mais o próprio peso do corpo no desenvolvimento da ginástica. E olha bem, se uma pessoa tem condições de suportar seu próprio peso, é muito importante, porque é isso que faz a gente, na senectuda, ou quando começa a envelhecer, começa a caminhar com dificuldade, começa a ter um desequilíbrio no corpo. Portanto, eu acho que a base da calistenia seria trabalhar com o próprio peso. Mas como você poderia nos mostrar isso? Olha, tem certos exercícios que às vezes a gente fala, não, a gente trabalha só com peso corporal. Aí, pessoas que são acostumadas a pegar peso, né, fazer maromba, como você falou, a pessoa fala, não, mas você vai trabalhar só com o peso do seu próprio corpo, isso não tem, você não vai ter ganho de nada com isso. Só que, dependendo do tipo de exercício que a gente propõe a ser feito, o nosso próprio peso é um valor descomunal para que a gente consiga executar o exercício. Então, até que tem que se fazer uma regressão, como eu falei, para conseguir fazer aquele exercício que está sendo proposto. É muito interessante isso, porque eu mesmo tinha um certo preconceito, achando que se eu só conseguiria ter alguma evolução, algum desenvolvimento físico, se tivesse associado a pesos adicionais também. Mas, na realidade, na prática, hoje, depois de 6 anos já que eu pratico calistenia e não faço nenhum outro tipo de atividade, eu vejo que isso era um mito que eu tinha na minha cabeça, que, na realidade, não é assim na prática que funciona. E é um tipo da coisa que você, aprendendo a fazer calistenia, você pratica calistenia em qualquer lugar. Viajando, num quarto de um hotel, na beira da praia, numa praça. Porque você, sabendo a técnica dos exercícios, você consegue desenvolver essa atividade em qualquer lugar. Uma curiosidade, Eduardo, que nós temos em relação à sua academia. O que estimulou você, o que levou você a colocar Hangar 42? E o estilo da sua academia? O que foi que houve? Por que foi que você pensou e executou esse projeto? Isso é uma coisa bem interessante, porque o nome do Hangar 42 e o estilo dele está linkado com a minha história de vida e com a história de vida de Natal também. Eu sou piloto de avião e
Quando eu aluguei esse prédio aqui, a primeira impressão que eu tive é como se eu estivesse entrando num hangar. Então, eu falei, isso já está me cheirando alguma coisa linkada à minha história, né? Então, eu falei, hangar vai ter que se chamar hangar de qualquer jeito. Aí a gente conversando com aquelas pessoas que eu falei que vieram junto com a gente na época para compor aqui a equipe do hangar, a gente fez um brainstorming e surgiram várias propostas tal, e numa delas, uma das pessoas falou assim, olha, vamos colocar 1942. Aí eu falei, mas 1942 por quê? Porque 1942 foi o ano em que a base aérea de Natal foi fundada pelos norte-americanos aqui, na época da Segunda Guerra. Então, eu falei, então, a gente de logo gostou da proposta, porque as Forças Armadas usam o treinamento de calistenia, porque realmente é uma coisa que dá um ganho de força real muito grande. Então, dentro desse conceito da aviação, da história de Natal, da fundação da base aérea, do fato da calistenia ser praticado nas Forças Armadas, então, dentro desse conceito todo, na época a gente passou para o nosso arquiteto, que estava montando o projeto do trabalho visual da academia como um todo, né? Então, a gente partiu para esse lado, assim, com uma pegada, assim, talvez um pouco mais militarizada. Então, as nossas portas todas são camufladas aqui. Toda a estrutura interna do hangar é toda construída em containers. Então, ficou uma coisa, assim, muito bacana, um conceito, assim, de trabalho também, muito de reaproveitamento das coisas. Então, muita coisa que a gente tem aqui é feita com pallets e a madeira, assim, as madeiras mais na forma mais natural. Então, foi, assim, uma pegada bem natural que a gente terminou montando no conceito todo da coisa. Eduardo, como é que está a calistenia em Natal e como é a situação dela no Brasil? Qual é a sua opinião e qual é a informação que você tem para nós sobre isso? Aqui em Natal a gente é único. Quando a gente abriu o Hangar 42 há 4 anos atrás, só existiam uma equipe que praticava calistenia no sudeste do país, em São Paulo, que era o pessoal da Calistenia Brasil, e tinha aberto também, acho que um mês antes do que a gente, uma academia em Rondônia, de calistenia também. Então, por um bom tempo, a gente ficou sendo, assim, os únicos 3 no Brasil que trabalhavam com isso, aqui em Natal, em Rondônia e São Paulo. Hoje, a gente tem ciência de que algumas outras academias já começaram a aparecer em outros locais do país. Mas dentro de Natal não tem nenhuma outra, além do Hangar 42, que trabalhe única e exclusivamente com calistenia, né? E com outras atividades também que utilizam somente o peso corporal. A gente tem aqui atividades também com tecido aéreo, polyfitness, lira, que é um tipo de uma argola que é pendurada. Então, são algumas modalidades até assim um pouco mais voltadas para o lado artístico também. No outro bloco, nós vamos mostrar algumas imagens, alguns tapes mostrando como funciona a academia, algumas modalidades oferecidas, mas gostaria que você falasse alguma coisa, Eduardo, sobre as outras modalidades da Hangar 42, o que as pessoas pretendem quando procuram o Hangar 42, né? E, na realidade, o que é que eles encontram. Porque a gente sempre ouve falar e tudo, mas não entende exatamente o que é que se é feito quando se está lá naquele trabalho
de calistenia. Então, seria bom que você nos mostrasse, assim, descrevesse para nós assim, o tipo de trabalho que é feito lá na Hangar 42. Olha, a gente, além das aulas de calistenia, existem uma outra modalidade aqui dentro do hangar, que é denominada como skill, que são exatamente exercícios mais avançados da calistenia. São coisas assim bem mais desafiadoras, que daí se encaixa no perfil de uma pessoa que seja mais atlética, tal. E que a gente tem vários alunos aqui que iniciaram o treinamento deles há 4 anos atrás, e às vezes eram até pessoas sedentárias, e realmente também terminaram mudando os próprios corpos delas, ganhando muita força, e hoje essas pessoas praticam essa modalidade chamada skill, que é muito interessante. A gente vê a que ponto a gente consegue ter força e domínio do nosso próprio corpo para fazer certas atividades, como fazer uma barra, puxar a barra e ir para cima da barra, que é um exercício chamado muscle up. A gente também tem exercícios como o human flag, que a pessoa segura numa barra vertical e estica o corpo dela na horizontal. Isso é muito interessante, porque a gente tem que ter muita consciência corporal na contração dos músculos, do core todo, para conseguir fazer aquele movimento. Então, é um passo a mais que a gente dá na frente, quando a gente chega a um certo nível de ganho de força, tal, que a gente começa a poder se desafiar mais e passa a ser uma competição da pessoa com ela mesma. Porque a gente não estimula aqui competição entre os alunos. E na hora que a gente estimula a competição, termina que as pessoas se excedem demais na competição para uma tentar superar a outra, e aí é onde pode aparecer o risco de acontecer lesões. Já a nossa metodologia é completamente diferente. A gente não estimula a competição, mas é um desafio interno, um desafio da pessoa com ela mesma. Ela conseguir se superar, ela conseguir ganhar força, ter consciência corporal para conseguir fazer um exercício diferente, um exercício mais complexo. Canindé Soares, Imagens Aéreas. 4 décadas de experiência em aviões, helicópteros e drone. Profissionalismo em primeiro lugar. Se o foco é qualidade, Canindé Soares é a solução. Conteúdo no youtube.com/Canindé Soares Natal. youtube.com/Canindé Soares Natal. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Eduardo, como é que você se sente nesse seu projeto que você criou, que está vivendo as emoções dele? Como é que você se sente nisso tudo? Se sente realizado? Falta mais alguma coisa? O que é que você teria a nos dizer sobre o Hangar 42? Olha, eu acho que é um detalhe que o senhor mesmo falou agora há pouco aí. A gente não montou o negócio com um intuito financeiro de querer oferir algum tipo de vantagem, nada. A gente montou a coisa, foi uma coisa que fez tão bem para mim,
que a gente quis proporcionar isso para outras pessoas. Eu tenho outras empresas também, que é da onde eu tiro o meu sustento, mas o hangar foi uma coisa que a gente fez assim com todo o amor e carinho, se preocupando com as pessoas. A gente não estava preocupado com o custo das coisas que a gente desenvolvia aqui. A gente tinha que proporcionar uma boa experiência e uma experiência satisfatória para as pessoas. E isso cria um clima de colaboração, de amizade, de companheirismo muito grande. E termina que a gente conseguiu naturalmente aqui criar essa integração que o senhor falou, de a sensação de pertencimento das pessoas, do amor que elas têm pela atividade que é desenvolvida aqui, pelo próprio hangar também. E é interessante porque cada horário tem um certo grupinho de pessoas, são várias tribos diferentes que a gente tem aqui, e cria um elo de amizade, de companheirismo muito grande entre os alunos, sabe? E a divulgação aí da sua ginástica calistênica, como é que os pacientes chegam até a sua academia? Qual é o método assim que você utiliza? Já que Natal está muito grande e às vezes a gente, quando passa, é que vê alguma coisa. Como é que você faz essa divulgação? A maioria dos alunos que a gente tem aqui, eles sempre vieram trazidos por outras pessoas que já estavam praticando calistenia. Se ficaram tão maravilhados com a coisa, como funciona, o resultado, a integração social que gera, que os nossos próprios alunos são as pessoas que fazem a propaganda do negócio, que trazem outros alunos e que vai formando toda essa comunidade, sabe? Então, as pessoas que vêm em busca de estar fazendo uma atividade física. Tem, às vezes, muita gente a gente recebe aqui que é sedentária e começa a desenvolver uma atividade física aqui. E tem outras pessoas não, que já praticavam alguma outra coisa, tem alunos, como eu estava falando, que praticam outras atividades. Alguns jogam beach tênis, outros fazem triatlon. Tem pessoas que associam também a calistenia à musculação, como também ao crossfit, por conta dessas atividades mais desafiadoras que a gente tem. Então, a gente tem um público assim, bem eclético, muito variado. Seria interessante que você colocasse aí mais detalhes, Eduardo, sobre localização aí da sua clínica, da academia, para que se tornar mais simples a algumas pessoas que quiserem ter acesso, poder encontrar com mais facilidade. Nós vamos mostrar aí algumas fotos relativas à academia e você aproveita e depois dá alguma localização, assim, de maneira mais fácil para a gente poder localizar. Ô, doutor Marco, nós estamos localizados aqui na Avenida Nascimento de Castro, número 2144. O nosso telefone é o 2030-7600. E a gente é muito ativo também nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, se as pessoas quiserem... Oi? 2030-7600. E o nosso Instagram é o @hangar42oficial. Então, a gente tem muita informação, @hangar42oficial. Então, tem muita informação no nosso Instagram, tem muitos vídeos, depoimentos de alunos. A gente também tem vídeos
que demonstram e falam, explicam cada modalidade dessas que a gente desenvolve aqui. Então, para as pessoas terem assim uma noção maior do que é o Hangar 42, entrando no nosso Instagram, que o senhor já colocou. Está correto, só não tem espaço entre as palavras, né, no Hangar 42 oficial, é tudo junto. Mas a pessoa, quem quiser entrar no nosso Instagram, realmente vai ter muita informação ali e pode até entrar em contato conosco via WhatsApp nesse mesmo número, 2030 7600, ou então por mensagem no Instagram também. A gente atende as pessoas, a maioria dos atendimentos são feitos dessa maneira. Ou presencialmente aqui no Hangar 42. Lá consta a nossa grade de horários, as modalidades em cada horário, tem todas as informações relacionadas a treinos também, do que vão acontecer durante a semana, treinos mais específicos. Então, tem muita informação lá. Bom, Eduardo, eu quero lhe agradecer por você ter vindo aqui no nosso programa e ter dado essa demonstração de conhecimento da ginástica, né, que você tem lá na sua academia. E, ao mesmo tempo, dizer aos telespectadores que no próximo bloco nós mostraremos assim algumas atividades em tape e também em fotos, alguma coisa que acontece normalmente lá na Academia Calistênica do Eduardo. Então, nós vamos agradecer mais uma vez a você a sua presença aqui, nos dando esse esclarecimento, e nosso programa está sempre aberto para qualquer momento que você queira nos trazer alguma informação a mais. Eu que agradeço ao senhor, doutor Marcos, essa oportunidade que o senhor está nos dando de poder divulgar uma atividade física tão importante, tão primordial para a vida das pessoas, porque, como o senhor mesmo falou, a gente tem que envelhecer com qualidade de vida, né? Com capacidade de poder se movimentar, de ter flexibilidade, de poder desenvolver as atividades do dia a dia, coisas simples até, às vezes, como sentar, se levantar, subir em alguma coisa para poder pegar um objeto. Então, se a gente não tem uma atividade física constante, se a gente não está trabalhando com isso, a gente deixa o nosso corpo muito parado, muito à mercê assim, do conforto, isso termina saindo muito caro mais lá na frente, porque a gente tem uma perda de ganho de qualidade de vida muito grande. Então, é importantíssimo que as pessoas façam algum tipo de atividade física, pode ser calistenia, pode ser uma caminhada, ou uma atividade física de musculação, ou algum esporte que goste, um beach tênis, mas é importantíssimo a pessoa estar realmente ativa para manter o seu corpo sempre num bom estado de funcionamento, para que a qualidade de vida exista até o dia que a gente tiver que se ausentar desse mundo, né? Então, no próximo bloco, vamos mostrar algumas atividades relacionadas com a ginástica calistênica, através de alguns tapes, para que nós possamos entender melhor todo esse nosso papo que tivemos hoje aqui no programa. Neste último bloco do programa Saúde é Tudo, hoje focalizando ginástica calistênica, nós vamos mostrar algumas imagens do que falamos nos blocos anteriores.
Fala pessoal, beleza? Meu nome é Breno e sou um dos responsáveis pelas mídias sociais aqui do Hangar. E como prometido, essa semana a gente tá aqui com a Andressa, que vai falar um pouquinho pra gente da Lira Acrobática, aprendi o nome, e do Pole Fitness. E eu já começo perguntando, Andressa, fala um pouquinho pra gente, na verdade assim, por que essa ideia de ensinar duas modalidades tão diferentes aqui no espaço? Então, o Hangar já tinha aula de tecido aéreo com a Ana Celi e com outros professores na época. E eu vim aqui me oferecer, foi eu que me ofereci para dar aula, coisa feia, né? Para dar aula de pole dance, porque ele é um pouco parecido com o tecido, tem alguns movimentos que chegam a coincidir. E também é um aparelho que pode ser considerado calistênico, porque usa apenas o peso do corpo. E quando o pessoal começou a treinar calistenia aqui em Natal, muitos eram atletas de pole dance que também treinavam calistenia. Eu lembro dessa história, eu sei que Teta treinava pole dance. Era pole dance ou era pole fitness? Tem alguma diferença do que vocês ensinam aqui ou do que a gente é acostumado a ver em TV, em show, essas coisas? Na verdade, a gente usa o termo pole fitness mais para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas pole fitness é uma modalidade dentro do pole dance. Pole fitness é a técnica de fortalecimento abdominal, de fortalecimento, de trabalhar a musculatura das costas. É como se fosse o skill do pole dance, pole fitness. O pole dance ele trabalha movimentos na barra de pole dance, acrobacias na barra de pole dance, movimentos de solo, alguns movimentos de dança no pole dance e movimentos acrobáticos também do chão para o pole dance. E ainda tem os movimentos que são os flips, os movimentos dinâmicos e os mortaizinhos no pole dance, que são os movimentos mais avançados, a gente vai chegar lá. É muito difícil aprender, tem uma dificuldade muito grande do pessoal ou tem alguns exercícios mais básicos que a gente consegue fazer no chão mesmo? Tudo na nossa vida, tudo que a gente for aprender, não só o pole dance, é gradativo. Ou seja, temos o básico, o intermediário, o avançado. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem o seu time também. E cabe a nós, o profissional capacitado, saber lidar com isso. Então pode vir todo mundo que dá certo. Sempre dá certo. Ok, então agora fala um pouquinho pra gente da Lira, não sei se vocês estão vendo daí, mas tem uma Lira aqui atrás. Explica pra gente como é que é trabalhado mesmo o movimento da Lira. Parece com pole, parece com tecido, porque assim, é no alto, né? Então às vezes a gente tende a assimilar um movimento com o outro, ou assemelhar, na verdade. A Lira, na verdade, é um pouco mais parecido com o trapézio ou com as argolas olímpicas, porque ele é um aparelho horizontal, diferente do pole dance e do tecido, que são aparelhos verticais, tá? Mas existe também alguns momentos que a gente pensa assim, esse daí é parente, esses dois são do circo, né, também, diferente da calistenia, mas existe até mesmo alguns movimentos na Lira que são da calistenia, como o pullover, né? Isso. E o outro que eu não sei o nome, front level, back level, né? Esse também tem na Lira, inclusive. E os meninos gostam muito. Assim como no pole dance também tem as pranchinhas, né? Os flagzinhos, que também coincidem com a calistenia. A Lira, então, como eu disse, é mais parecida com o trapézio e com a argola. E é bem legal também, ela também é trabalhada gradativa. A primeira fase da Lira é mais baixinha, assim, na altura do peito, que também tem muita coisa de barra, de flexão na Lira. A gente precisa desenvolver essa força do bíceps e do tríceps. É isso, a gente começa com ela mais baixinha, quando a gente consegue fazer essa força da barra, vai subindo, depois vem as inversões. Mas venha que você vai acabar se apaixonando. É meio diferente, mas é bem legal. Eu ia perguntar se tinha alguma roupa recomendada, mas a gente já mostrou alguns vídeos e o pessoal entendeu, né? Sempre top para deixar um pouco mais exposto o corpo e shortinho, é isso mesmo? Isso pro pole dance. O pole dance ele precisa ter o short curtinho e o top, e pro caso dos meninos, um short curtinho e sem camisa. Isso pois o pole dance é uma atividade de atrito, oposição e fricção. O que isso quer dizer? Significa que nossa pele tem que estar em contato com o aparelho para que a gente não deslize. Tem um primo do pole dance que não precisa disso, que é o macho emborrachado, mas pro pole dance precisa estar com a pele lisa. Já a Lira é um aparelho que não necessariamente precisa dessa fricção, porque a força da nossa musculatura, a força da nossa adução é o que vai fazer a gente ficar preso no aparelho. Então você pode vir sim de leg, de meia, de camisa, só não pode ser nada muito folgado, porque corre o risco de enroscar na Lira e você ficar preso. A vestimenta da Lira é mais parecida com a vestimenta do tecido. E a vestimenta do pole é essa um pouquinho mais naked mesmo. Ok, muito obrigado. Muito obrigada a você. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. E semana que vem a gente tá de volta, dessa vez com o Intensity ou o Leg Pump. Vai depender do que o Beck quiser falar. Valeu! Então, sempre que vocês
quiser assistir outros programas da série, lembre-se de usar isso daqui. Coloca YouTube, União Play, Saúde é Tudo. Você fazendo essa sequência e dando Enter, você vai ter acesso a todos os programas Saúde é Tudo, aqui pela sua TV.